Raquel, bom dia. Quando a gente vai no médico e ele diz que tem um problema ali, normalmente é de fundo emocional? Bom, na verdade, é até interessante essa pergunta, porque muitos pacientes chegam bem nervosos, né? Porque eu sou psicóloga, né? Chegam bem nervosos porque diz assim, nossa, fui no médico, fiz tantos exames e eles disseram que eu não tenho nada. Como eu não tenho nada se eu estou sentindo? Então, quando o médico diz isso, usa talvez exatamente essa frase, não quer dizer que você não tem nada. Quer dizer que você não tem nada orgânico, que o seu corpo está bem, que não tem nada alterado em termos hormonais, não tem nenhum tumor, não tem nada. Não é? O que ele quer dizer é que existe um fator emocional provavelmente influenciando ou gerando estes sintomas. Então, é preciso ter esse olhar sobre como as nossas emoções, que são nossa parte psíquica, o nosso psicológico, estão interagindo, né, com o nosso ser a produzir coisas, na maioria das vezes positivas, e a gente nem percebe, mas nesse caso aí, coisas negativas, porque estão cerceando a saúde, impedindo a saúde. Então, existem várias emoções que, vivenciadas em potencial alto, um longo tempo, elas podem sim gerar sintomas que parecem até doenças físicas. A diabetes, por exemplo, é uma doença que está se tornando cada vez mais comum. Pode ter alguma relação com o estresse? E nesse caso, quais as emoções envolvidas? Realmente, o estresse é uma questão importante quando a gente fala do emocional. Porque o estresse, ele é algo que mostra que o ser humano está desgastado, cansado. Eu sempre falo assim, gente, estresse é o seguinte, imagina um carro que você não dá manutenção e você usa ele há 10 anos. Você simplesmente põe gasolina e óleo e não mexe mais nada no carro. Ele estará desgastado. Provavelmente ele não vai chegar daqui, Belo Horizonte, ao Rio de Janeiro sem dar problema. O nosso ser é semelhante. Nós estamos desde a nossa concepção aqui nesse mundo e tudo vai nos dando desgaste. E nós não paramos em nenhum momento de nossa vida, talvez, para fazer uma manutenção. Então, neste caso, o desgaste, que seria um estresse, ele traz o aumento de certas emoções. Então, vamos supor que já uma pessoa insegura, ela ficará mais insegura ainda. Vamos supor que ela é uma pessoa que é triste, tem um certo aspecto de melancolia. No momento do estresse, isso pode até se tornar uma depressão. E não é diferente com a diabetes, né? Não só a diabetes, que é um problema realmente que tem vários fatores, mas um emocional alterado, abalado, vai alterar também a insulina no corpo da pessoa, a não absorção, né, da glicose, enfim. Sim, tem um fator emocional que é muito importante ser trabalhado. E esse trabalho passa por autoconhecimento, por esta área da psicologia, enfim, um longo passo a passo. Pode-se dizer que, do ponto de vista emocional, então, o tratamento pode influenciar diretamente na cura do diabetes? Certamente. O tratamento emocional, psicológico, seja ele realmente tradicional com um psicólogo, ou qualquer hábito de vida que vá perseguindo a qualidade de vida emocional, como uma boa caminhada, momentos de entretenimento, momentos de entretenimento, por exemplo, a questão afetiva, as boas convivências, tudo isso pode alterar um emocional para melhor e ajudar no combate a esse tipo de doença. Raquel, uma pessoa é muito emocional. Pode-se dizer que ela é uma pessoa fraca? Então, interessante isso, né? Porque é um engano profundo achar que pessoas muito emocionais são pessoas fracas. Primeiro, a gente tem que compreender o que é emoção. A emoção, ela é uma programação de ações intuitivas, inconscientes, gerenciadas pelo cérebro, pelo sistema nervoso central. Ela é, na verdade, um fruto da evolução do ser humano e, portanto, ela é extremamente necessária. Ela traz todo um tempero para a vida. Uma vida sem emoção, uma vida destemperada, não é? A questão é exatamente
que nós somos criados numa sociedade onde a racionalidade ela é colocada num patamar acima do emocional. Isso é um erro, é um equívoco, porque a racionalidade ela é tão importante quanto a emoção, e a emoção está perpassando todo o nosso ser o tempo inteiro, a alegria, a paz, a tristeza, a raiva, o medo, o amor. O tempo inteiro nós estamos vivendo isso, pensando nisso também, porque nós pensamos sobre as emoções, e quando pensamos aí já se tornam sentimentos, não é? Então existem pessoas que são mais emotivas, eu diria, elas captam mais um tipo de emocional, elas reagem de uma maneira mais emocional, e isso poderá ser usado em favor delas. São pessoas sensíveis, tem a ver com captação. Por exemplo, uma pele, né? Uma pele é diferente da outra. Uma pessoa em 10 minutos no sol, ela pode arruinar a pele porque é sensível. Uma pele mais dura, mais resistente, ela vai ficar os mesmos 10 minutos e não vai arruinar a pele. Uma pele é ruim, a outra é má? Não, não tem nada disso. Tem a ver com captação. Então tem a ver com cuidado, tem a ver com atenção. Então a pessoa que é muito sensível, muito emocional, ela capta as coisas com muita intensidade. Ela se torna uma esponja, ou ela se torna uma antena que capta muitas coisas, e às vezes ela não sabe nem traduzir o que ela está captando. E, por exemplo, às vezes a pessoa ela sonha algo estranho à noite, ruim, não lembra do que sonhou, mas acorda triste, indisposto. Mas se ela é uma pessoa que tem autoconhecimento, ela vai começando a fazer as perguntas para ela mesma, percebe que isso tem a ver com o sonho. E o sonho, ele é vivido naquele momento como uma realidade, alterou o emocional dela, mas isso não é um problema. Nada que um bom autoconhecimento sobre as emoções, lembrando que emoções são programas de gerenciamento feitos pelo nosso psicológico lá no sistema nervoso, traduzindo o mundo com esse tempero emocional. Todo mundo sente, todo mundo tem, e existem até algumas patologias que as pessoas são alteradas na sua capacidade do sentir, e elas esquecem até quem elas são. Você veja como que é importantíssimo o emocional. Emocional nada tem a ver com fraqueza. Então, na verdade, cada pessoa tem um padrão emocional que ela deve conhecer a fundo. É uma forma de se potencializar, então. Os avanços da neurociência falam muito sobre isso. Falam que nós, enquanto ser, enquanto indivíduo, temos, em geral, 2 a 4 emoções dominantes no nosso psicológico. E nós vamos reagir com aquele padrão, né, emocional. Então, vamos supor, uma pessoa está esperando que alguém faça o aniversário dela. Ela espera e tudo, da família, ninguém comemora o aniversário. Alguns reagiriam com raiva, outros reagiriam com tristeza. São 2 padrões diferentes. Ah, mas posso reagir com raiva e tristeza? Pode, mas sempre tem um primeiro e depois outro. Outros reagiriam com indiferença, distanciamento, solidão, e a resposta ao mesmo estímulo, ela é feita com um padrão emocional que tem a ver com o tipo de personalidade da pessoa. E é por isso que é assim, importantíssimo saber qual é o padrão emocional que nós temos como dominância, para reorientá-lo. Não só para reorientar para a gente viver bem, mas para a gente ter saúde do corpo, para a gente ter elaborações espirituais, expansões espirituais. Tudo isso, o emocional bem trabalhado, trará com certeza esse ganho e essa qualidade de vida para nós e para quem convive conosco. Raquel, qual emoção é diretamente ligada à ansiedade? Nossa, ansiedade, hein? Tá todo mundo falando que é ansioso. Você acredita que eu atendo criancinha de 5 anos que chega no consultório falando: eu estou aqui porque eu estou ansioso. Meu Deus, o que é isso, né? Ansiedade, é interessante a gente entender o que é ansiedade. Na verdade, ela por si só já é uma emoção dominante de limitação, de medo, né? Então, o medo está diretamente ligado à ansiedade. Se vocês fizerem uma pergunta, quando é que eu sinto ansiedade? E prestar bastante atenção, você vai perceber que você sente ela em alto grau, principalmente quando você está por cumprir algo ou acha que tem que fazer algo que você não consegue nem iniciar. Então está sempre ligado a um fator de entregar algo, né? Se cobrar.
Por exemplo, pode ser uma tarefa simples. A sua mãe saiu e disse que você tinha que arrumar a cozinha. Está quase na hora dela chegar, você não arrumou a cozinha. E aí vai começando a dar aquela ansiedade, porque você sabe que vai dar um problema, não é? Então você tem que entregar uma cozinha prontinha, lavada, todas as louças lavadas, e você até agora não conseguiu. Por N motivos, não importa aqui quais. Mas a ansiedade, ela é um pico de um medo de não dar conta. Isso é importantíssimo. Nós estamos vivendo uma epidemia nesse mundo pós-moderno, nesse mundo contemporâneo, de excesso de tarefas, e aí a gente fica o tempo inteiro com pequenos medos de não dar conta, e de pequeno em pequeno, do grão em grão, que enche o papo da galinha, você vai ficando uma pessoa ansiosa, e aí isso vai alterando você organicamente. Eu sempre falo assim, quando você está num pico de estresse emocional relacionado à ansiedade, que é medo, até o seu suor altera. Você tem outro cheiro, porque você ali tem toda uma questão orgânica ligada àquela emoção dominante. Hormonal. O hormônio, ele altera, porque está tudo ligado ao sistema nervoso central, não é? Então, veja bem, ligados à ansiedade estão o medo, a insegurança, a indecisão, que no fundo é um profundo medo de dar errado, seja dar errado alguma atividade, ou até mesmo dar errado um risco, né? Um risco que você está correndo. Você vai à noite em algum lugar, você dá errado porque tem lá um ladrão que te assalta. É um risco o tempo inteiro. Um risco que pode estar ligado ao seu corpo, um risco que pode estar ligado às suas relações, ao relacionamento em geral, um risco de poder estar decepcionando alguém, um risco de não cumprir aquilo que se tem que cumprir, de não ter êxito. Então você vê que a ansiedade, ela está ligada a coisas amplas, e o excesso dela pode gerar, hoje em dia é muito comum, a síndrome de pânico. Entendo. Ela tem uma íntima relação com a questão do tempo, de uma tarefa não entregue? Então, a ansiedade, ela vai estar gerada, sim, com certeza, potencialmente, quando está ligado ao tempo, no sentido de entregas, né? Eu tenho que entregar isso, eu tenho que ter filho até os 40 anos, sim, está ligado ao tempo, né? Nós estamos um pouco escravizados pelo tempo, ou muito, não é verdade? Nós estamos precisando fazer as pazes com o tempo e entender que nós temos todo o tempo do mundo pela frente, não é? Mas, enfim, a ansiedade, sim, ela tem uma íntima relação com o tempo, porque tudo nós temos que fazer dentro de uma cronologia. Então, está intimamente ligado também ao impedimento, às vezes, de executar uma tarefa, ou até mesmo a potencialização dessa tarefa. Ela pode ser usada a favor da pessoa? Muito boa a sua pergunta. A pergunta, né, se a ansiedade pode ser usada em nosso favor. Primeiro eu quero falar da parte dela paralisar, não é? Quando nós sentimos grandes medos e ansiedades, existe toda uma química disso aí, toda a emoção ela é química no nosso corpo, toda. Mas estamos falando do medo neste momento. É uma química relacionada a cortisol e adrenalina, que são químicas paralisantes, que fazem com que de certa maneira se torne mais rígido e mais lento as coisas. Em algum momento, essa adrenalina ela dá um pico, ela faz a gente sim fazer uma ação rápida, ela faz com que a gente acelere algo, mas depois ela cai, esse pico cai, quando cai causa uma letargia. Mas nesse pico, quando a gente está, nossa, tem que fazer isso de todo jeito, esse pico pode ser favorecido porque você inicia algo, mas só o fato da ansiedade, ela não vai fazer você sustentar aquilo, porque depois tem a queda daquele tipo de hormônio que vai fazendo você sentir mais indecisões, sentir mais medo de dar errado. Então você tem que associar outras coisas para que aquilo tenha princípio, meio e fim, favorecer outras emoções, como, por exemplo, o sentido daquilo que você está fazendo. O sentido dará alegria, dará prazer, o sentido dará alegria, o sentido dará prazer, o sentido dará, por exemplo, força, potência,
não é? Tudo isso é emocional. Então, a ansiedade ela pode dar um pico inicial, mas depois ela tem que ser amparada com outras emoções para que as tarefas sejam cumpridas, para que a alegria seja vivida, para que o sentido de vida seja alcançado. Com certeza. Raquel, como usar nossas emoções em nosso favor? Então, primeiro, nós temos que integrar, nós temos que acolher, aceitar o nosso sistema afetivo, que é composto de emoções e sentimentos, e não rejeitar. Ah, eu não queria sentir raiva, eu não queria sentir mágoa. Nossa, mas eu amo fulano, eu não devia amar o fulano, né? Nós temos que aceitar o emocional. Nós temos que entender que faz parte de nós. Eu sempre falo assim, para as pessoas que eu oriento, né, sejam em workshops, palestras, em nível de consultórios, eu sempre digo o seguinte, olha, assim como você tem braço, tem perna e facilita a sua vida, você tem emoções. E elas poderão facilitar a sua vida. Então, é preciso primeiramente conhecer o que são as emoções, quais são as emoções. Como eu já disse, nós temos aí entre 2 a 4 que sempre estão muito presentes em nós, elas dominam, mas na verdade nós temos várias, não é? Então, conhecer sobre o emocional, saber o que é a alegria, o que é a paz, saber o que é a tristeza, o que é a melancolia, saber o que é a raiva, não é? A raiva, por exemplo, é um profundo sentimento, crença de que nós estamos sendo desrespeitados. Então a gente reage ali de uma maneira, às vezes inadequada, porque a gente acredita que a gente está sendo desrespeitado. Saber sobre isso dará condições da gente reorientar isso. Toma consciência do que é, toma consciência em si mesmo, seja você como adulto, seja você que cuida de alguém, né, de um filho, perceber as emoções daquele filho, perceber as emoções do seu pai idoso, da sua mãe idosa que você cuida e saber reorientar aquilo ali como um aspecto natural, como um rio que flui, né? O rio flui e os grandes rios fluem para o mar, as nossas emoções elas podem também fluir naturalmente, não ficar represadas, para que elas não nos causem danos, sejam eles psíquicos, comportamentais, fisiológicos, não é? A neurociência, ela traz muita contribuição sobre esses aspectos da emoção no nosso comportamento. Na base do nosso comportamento terá sempre 1 a 2 emoções dominantes, assim como na base de tudo. E existe uma coisa interessante, que é o que as pessoas mais buscam, é a felicidade, né? Sim. O que é a felicidade? A felicidade ela não estará ligada só a sucesso, só a êxito, só ao sim. A felicidade ela poderá ser composta de várias emoções que combinam ali dentro de você. A sua felicidade poderá, por exemplo, estar num momento e quando nós registramos isso, é registrado com muito poder, porque se torna eterno, momento simples de você comer aquele bolo de chocolate que a sua mãe fazia para você e agora ela não pode fazer mais, mas alguém conseguiu fazer muito semelhante e você desperta aquela felicidade, daquele sabor maravilhoso, daquela alegria de ser cuidado, daquele mimo que você está recebendo. É preciso estar atento nas emoções, porque é como, sabe um jogo de quebra-cabeça? Você põe um pedacinho, você trabalha uma emoção, trabalha outra e no conjunto você alcança o seu sucesso, a sua felicidade, a sua alta performance e todas as metas que você sempre desejou. Ter esta consciência das emoções, com certeza, trará muito sucesso e muita realização para você e para quem convive com você. Então pode-se dizer que a emoção ela tem um forte vínculo com o aprendizado do passado? A forma como uma pessoa enxerga uma emoção é diferente de uma outra pessoa com relação à mesma emoção? Por exemplo, felicidade? A questão da natureza das emoções, ela é uma questão complexa tanto quanto a existência do ser humano, não é? Mas ela faz parte da existência, né? Então ela terá sempre aspectos existenciais,
da evolução do ser humano na Terra, ela terá aspectos, sim, de aprendizado, né, que vão sendo repassados de gerações e gerações, e ela terá sempre um aspecto também pessoal de como você vai viver aquilo. Tá? Então a emoção ela pode ser de origem psicogenética, ela pode ser reforçada no dia a dia, ela pode estar ligada à cultura que você faz parte. A emoção em sua gênese ela será sempre um impulso biológico, mas depois que ela se torna sentimento, ela passa sim por aprendizado e obviamente aprendizado do passado também. A nível de consultório, qual a emoção assim mais marcante por toda essa experiência que você tem, que você observa, tipo um mal do século? O mal do século é a falta de sentido de vida. O tanto que as pessoas não estão se sentindo importantes, o quanto que elas estão se sentindo inúteis, o quanto que as pessoas estão se sentindo fracassadas. E é preciso, como eu disse, pecinha por pecinha, remontar a vida, para perceber que o sentido e o valor da pessoa está para além do sucesso que ela mesma projetou, que às vezes é um sucesso até construído em nível de influência midiática, em nível de influência de cultura. É preciso redescobrir qual é o seu valor e qual é o seu sentido, e o emocional dessa pessoa sendo trabalhado é uma coisa muito sensacional, porque facilita, né? Como se a pessoa chegasse murcha, como uma planta murcha, e trabalhando o emocional dela em aspectos de cura, de prevenção, de conhecimento, ela revive, né? Ela refortalece, ela se torna forte novamente para a jornada que ela ainda tem pela frente. E de forma similar, qual seria o bem do século? Boa pergunta. Qual seria a emoção mais importante vivida? É interessante porque as pessoas têm dito que esse mundo está perdido, o ser humano não se importa mais com o outro, mas eu tenho visto o contrário. Cada vez mais seres humanos preocupados com a questão do bem comum, da compaixão, né, do sentir feliz, mas também trazer felicidade, até em nível mundial, né? Vamos dizer assim. O bem do século, para mim, é o amor. Com certeza. Ele está no pilar do seu método, né? O amor, ele é, na verdade, a força motriz de um método que eu trago, né? Um método tanto clínico quanto um método de aprendizado, de educação, né? Emocional, de educação gerencial, de educação para as relações, de educação para lidar com o corpo. Está na base de tudo isso a vivência adequada do amor, e o amor, na verdade, ele é tido nesta visão como um conjunto de emoções. Então imagina assim que você embaralha aquele tanto de carta e junto o baralho é o amor. O amor não é uma coisa só, ele é uma coisa dinâmica, ele é uma coisa criativa. O que é amor para uma pessoa poderá não ser amor para o outro. Então, nessa minha jornada de psicóloga, de educadora, eu posso assim trazer vários aspectos de como o amor foi ressuscitador para as pessoas, e às vezes não é aquele amor tradicional que se espera entre pais e filhos, entre homem e mulher, mas um amor vivenciado, vamos dizer assim, num recorte ali da vida, alguém que conseguiu compartilhar amor com aquela pessoa, mesmo que temporariamente, mas encheu o tanque dela para sempre. Ela sempre terá aquela energia vital que ela aciona em momentos, por exemplo, de grandes desafios e de grandes desertos. Resguardando nomes, você poderia dar um exemplo de um caso específico? Existem muitos casos, não é? Porque são 2 décadas, caminhando para 3 décadas de intervenções na área social, na área educacional e na área clínica. Existem casos especiais que nos marcam justamente quando o amor é vivenciado como um elemento que cura e muda a vida da pessoa, fora daquela rotina que a gente imagina que seja o amor. Então, um paciente que vinha de longe, viajava 18 horas de ônibus para ser atendido pela nossa equipe, por mim, e um paciente que tinha uma fobia social. Ele só tinha coragem de pegar o ônibus para vir para o tratamento, no mais ele estava trancado dentro de casa.
Uma pessoa que tinha uma depressão significativa, estava com sua vida estagnada, um jovem de 25 anos, e em todo o seu processo, até que ele pôde chegar de fato a essa energia curativa, foi quando ele revivenciou um aspecto da infância, quando ele era um filho temporão, vamos dizer, tinha vindo 20 anos depois do último da família, então não tinha pais ali tão dispostos, né, tão dispostos a criar um filho ali na rotina. Então um pai muito nervoso, já alterado também por algumas patologias mentais, e a criança morava em sítio, gostava muito de furar buracos e fazer predinhos de barro, e toda vez que ele fazia isso, o pai o castigava severamente. Então era um sentimento de impedimento, não devia ter nascido, o que eu estou fazendo aqui? Mas a vizinha do sítio percebeu isso e pegava essa criança assim de uma forma discreta, levava lá para o sítio dela e falava: aqui você pode fazer seus predinhos de barro, não conte nada, seu pai é um homem nervoso, deixe para lá, ele está nervoso, aqui você brinca, o seu espaço de brincar é aqui. Então ele revivenciou isso e foi sentindo a força daquele amor que deixava ele ser livre para expressar aquela brincadeira infantil, que em tese não é certa e nem errada, simplesmente faz com que ele expresse a sua criatividade, faz com que ele expresse o seu prazer, não é? Então, revivenciando este amor que o deixou livre, que o deixou criativo em toda a sua infância, ele teve uma cura significativa da fobia social, da falta de sentido de vida, e reprogramou a sua vida, morando depois numa cidade gigante, mora ainda numa cidade grande como São Paulo, tendo emprego público, mudou o padrão da vida quando descobriu esse amor enquanto uma vivência real que lhe foi dado num momento importantíssimo da sua vida. É interessante a gente entender que essas nossas emoções estão lá registradas no nosso interior, e quando a gente aciona, elas poderão ter poder, inclusive, de cura. Posso então conectar o amor com a liberdade? O amor, como eu disse, o amor, ele é criativo. E ele é decodificado de maneira pessoal. Para alguns, o amor poderá ser liberdade, mas não para todos. A liberdade é um desejo grande do ser humano, sim. Ele está, assim, pautado, esse desejo do ser humano, em muito exercício de liberdade. Mas a gente não pode generalizar que todas as pessoas tenham a liberdade como amor, mas algumas sim. O amor poderá ser companheirismo, o amor poderá ser força, o amor poderá ser alegria, o amor poderá ser perdão, o amor poderá ser aconchego, o amor poderá ser desejo também, né, corporal, o amor poderá ser motivação. O amor é vasto, o amor é infinito. E nós temos essa infinitude dentro de nós. Seria então o lado espiritual? Ele, com o amor em sua vivência plena, ele poderá sim estar ligado a um lado que a ciência chama de noológico, que quer dizer espiritual. A essência do ser humano é como uma fonte, é como uma fonte de água, sim. Poderá ser espiritual em sua essência, ele poderá ter manifestações psíquicas e poderá também trazer saúde corporal.